Bom, pessoal, nós vamos começar a estudar agora as atividades da semana 12, tá? Do nono ano de matemática. E vou estar fazendo a resolução com explicação para que vocês possam compreender direitinho, ok? Então, vamos começar aqui, ó. As 5 primeiras atividades que eu vou responder hoje, elas se referem aos conjuntos dos números racionais e irracionais. Mas o nosso estudo é para a gente estudar todo o conjunto dos números reais. Revisando, nós já aprendemos que os números reais é representado por esse símbolo, né? E é composto pelos conjuntos números naturais, inteiros, racionais e irracionais, certo? Números naturais somente número positivo, números inteiros positivos e negativos, e os números racionais são todos aqueles números, vamos colocar aqui, ó, os racionais são todos os números representados nessa forma aqui fracionária, que é A dividido por B, onde A pode ser qualquer número inteiro, tá? E B pode ser qualquer número inteiro, mas sempre diferente de zero, ok? Aqui nunca pode ser zero. Ou seja, os números racionais envolvem todos os números inteiros e naturais, tá? E também os números na forma fracionária, em forma de fração, e ao mesmo tempo, os números decimais, aqueles números com vírgula, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 2,3, é um número racional? É, tá? É um número decimal, como pode ser também as dízimas periódicas. Por exemplo, aqui, se eu tenho 5,6666, por que que é uma dízima periódica, né? É um número racional onde, após a vírgula aqui, ó, essa dízima periódica, ela tem apenas um período, repete 6 toda a vida. Então, quando após a vírgula possui um período, certo? Então, é um número racional também. Só não vai ser número racional quando acontecer a seguinte situação. Vamos supor que eu tenho aqui uma dízima periódica escrita desse jeito aqui, ó. Opa. Desse jeito. Uma dízima não periódica, tá? Desculpa o erro aí, ó. Eu tenho aqui uma dízima não periódica. Por que é não periódica? Após a vírgula aqui, gente, nós não temos período, não repete. Ou seja, até o infinito aqui vão ser números que não há repetição, certo? Nesse caso aqui, ó, não pode ser número racional. Para esses casos aqui, são os números irracionais. Esse sim pode ter os números decimais, tá? É onde após a vírgula a gente não tem repetição de números. Então, esse é tudo dessa classe. E quando acontece isso aqui? Geralmente aquelas raízes, gente, as raízes em que não há solução. Vou pegar aqui raiz quadrada de 3. Se eu fizer raiz quadrada de 3, eu não tenho um número que multiplique duas vezes que dê 3. Mas, no entanto, a raiz quadrada de 3, eu vou escrever ela para vocês aqui agora. Se vocês calcular a raiz quadrada de 3, vai dar isso aqui, ó. 1,732508008, pontinho, pontinho, pontinho. Vocês podem ver que aqui não tem um período, ó. Então, todas aquelas raízes, ó, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 10, o raiz de 9 não, tá, gente? A raiz quadrada de 9 é racional. Por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Aí sim, já pertence aos racionais. Mas aquelas raízes, né, em que sempre a gente calcular vai dar um número parecido com esse aqui, ó, são todo do grupo dos números irracionais, tá? Então, só essa explicaçãozinha, agora a gente vai responder os exercícios, tá? Vamos para a atividade 1 da apostila, onde fala assim, ó, classifique cada número abaixo em número racional Q ou número irracional I. Então, essa listagem de números aqui, dessa coluna, ou é para você colocar a letra Q sendo ele irracional, ou para colocar a letra I sendo irracional. Então, vamos começar com a letra A? A letra A, eu tenho 4,25.
Beleza. Você pode ver que aqui nem é dízima periódica, tá? Aqui é apenas um número decimal com duas casas após a vírgula, ou seja, um decimal exato, tá? Então, nesse caso aqui, ele é número racional. Então, põe a letra Q aqui, tá? O meu Q ficou feio aqui, hein, gente? Que horror, tia Isabel. Nossa. Na letra B, 1/3. Se eu dividir, gente, 1/3, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar aqui a divisão de 1/3. Se você dividir aí 1/3, vai dar esse resultado aqui, ó. 0,33333 toda a vida. Ou seja, a repetição aqui. Se a repetição é uma dízima periódica. E se é uma dízima periódica, então ele é racional. Então, aqui a letra Q. Beleza. A letra C agora. Raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Então, tem a solução aqui, ó. Então, se tem a resposta aqui no número inteiro, lógico que ele é racional. Então, coloca a letra Q aqui, tá? A letra D, menos 76. É um número negativo. Racional pode ser negativo? Claro que pode, Isabel, porque os racionais podem ser os números naturais e pode ser os números inteiros. Então, não tem problema. Então, isso aqui também é racional. Coloca a letra Q, tá? Agora, a letra E, raiz quadrada de 50. Se vocês calcularem a raiz quadrada de 50, gente, vocês vão achar essa resposta aqui, ó. Deixa eu escrever aqui só como observação para vocês. Ela é assim, ó, 7,0710678, pontinho, 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 tá? Porque vai até o infinito. Vocês notem que o raiz de 50, a resposta dele é uma dízima não periódica, ou seja, os números após a vírgula não repetem, não tem uma ordem aqui de repetição, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, isso aqui começou 0,7, teria que ter 0,707 ou 0,71, 0,71. Portanto, isso aqui não é racional, isso aqui é irracional, certo? Vamos para a nossa letra F. Que beleza, letra F. A letra F é 8,434343. Tá bom. Vocês podem ver que aqui há um período, uma repetição. Repete 43, 43, 43. Isso quer dizer o que para nós? É uma dízima periódica. Se é uma dízima periódica, são números racionais. Beleza. Na letra G, menos raiz de 18. Negativo pode entrar nos racionais? Pode, mas a raiz quadrada de 18, se vocês calcularem ela aí, vocês vão achar 4,2426, 40, vou pôr pontinho, pontinho, pontinho. Olha só após a vírgula aqui, ó, tem repetição? Há uma ordem, por exemplo, aqui, ó, 24, 24, 24, 26, né? Não tem nenhuma repetição aqui. Então, como não há repetição, então não pode ser números racionais, ela é irracional. Agora vamos à letra H, 2 mais π. 2 mais π, a gente pode ver que aqui é um número, o quê? Irracional. Por quê, gente? Por causa do π. Se aqui fosse só 2, seria racional. O π, não sei se vocês se lembram, quando vocês estudarem, ele vale 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, até o infinito. Tem bem mais números para cá, mas eu coloquei só esses. Então, o número π, vocês podem observar que após a vírgula não tem repetição de números, né? De repetição de casas. Então, nesse caso, é uma dízima não periódica. Então, isso aqui faz que 2 mais π seja o número irracional, tá? Agora vamos para a letra I. A letra I a gente tem 7,333. Nossa, tia Isabel, repetiu, deu tudo 3 após a vírgula. Então, é uma dízima periódica? É sim, é uma dízima periódica. Se é uma dízima periódica, ela é um racional. A J, raiz de 3 mais raiz de 1 vezes raiz de 3 menos 1. Aí a gente olha assim, tia Isabel, tem raiz de 3 aqui que não é número exato, então eu acho que é número racional. Cuidado, a gente tem uma operação, né, aqui, ó, de um número racional vezes um número racional. Então, eu vou fazer essa operação aqui para que vocês entendam, ó. Aqui eu vou fazer a propriedade distributiva, onde eu irei multiplicar aqui, ó, cada termo pelo outro termo, tá? Então, fica assim, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3
3 vezes 3 não é 9? Raízes iguais, eu posso fazer essa multiplicação assim. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. Aí eu faço raiz de 3 vezes menos 1, menos raiz de 3. Depois eu faço mais 1 vezes raiz de 3, dá mais raiz de 3. E mais 1 vezes menos 1 fica menos 1. Agora eu vou resolver aqui, ó. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3, 9. Menos raiz de 3 mais raiz de 3, você diminui os dois números. Como eles são iguais, você pode cortar, porque dá zero. Aí sobrou o quê? Aqui sobrou menos 1. E 3 menos 1 é 2. Viu só a resposta final dessa operação, gente? Deu um número inteiro. Isso a gente pode concluir que esse aqui pertence aos números racionais. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham compreendido. Não esqueça, gente, de dar um curte aí no meu canal, tá bom? Beijo, beijo.